e, e aí depois vai para o nosso canal lá no YouTube. Então vamos lá, né? Começando aí, boa noite. Boa noite. Eu sou o Thiago, né? Sou aluno aqui do ITA, no segundo ano. Tenho 20 anos e tive uma jornada aí difícil de estudar principalmente para o ITA, né? Mas ao longo dessa trajetória fui fazendo aí muitos vestibulares militares. Fui aprovado na AFA, fui aprovado na EAR, na Escola Naval, SpaceX, IME. E o meu sonho hoje, né, é possibilitar que muito mais jovens consigam atingir resultados assim e consigam atingir de maneira mais simples, né? Acredito que muitos cursos atualmente funcionam ainda de uma forma muito obsoleta, digamos assim, tipo, como se a gente estivesse nos anos 2000, né? Querendo ou não, aulas são importantes e tudo mais, mas não é só isso, né? A gente precisa ter algo além disso, precisa organizar um cronograma para o aluno e muitas coisas mais. Se preocupar com a preparação psicológica dele. Então, esse é o nosso objetivo aqui no BBF, né? Agora expandindo para o BBF Militares. E, bom, aí a gente está começando o projeto, a gente está fazendo algumas lives aí no canal do BBF Militares, a Emanuela que está presente aí já acompanha alguns. Toda terça, 7 horas, então se você está aqui nesse vídeo, já marca aí assistindo esse vídeo, né? A gravação dele. Já marca aí na sua agenda, toda terça, 7 horas, tem uma live lá, professor Bastinho, professor excelente aí, muito didático, também é aluno aqui do ITA e pode agregar muita coisa aí para vocês. Já fizemos aí 3 lives, uma foi a arte criativa de resolver questões, né? Foi uma live sensacional, acho que a Manuela estava nessa. Teve uma aula sobre método para cravar questões longas, né? Então, muitos alunos costumam se enrolar nesse tipo de questão e a gente foi lá e fez uma live ensinando os alunos a não terem essa dificuldade. E a última live foi uma live para dominar os assuntos mais clássicos de física, né? Então, teve uma aula lá de mecânica e dinâmica, bem interessante também. As aulas duram em torno de 1 hora, então é um tempinho que você tira ali na sua agenda durante a semana, que acho que não atrapalha em nada e só agrega aí na vida de vocês. Mas indo para o foco aqui da live de hoje, a gente está aqui para falar um pouco sobre estratégia vencedora para passar na AFA, né? E passar na AFA em um ano. A prova da AFA daqui a em torno de um ano, né? Mais ou menos em julho do próximo ano, costuma ser. Então, tem alguns alunos que saiu o resultado, né? Ainda não saiu o resultado de definitivo, mas saiu o resultado das provas objetivas e saiu a nota individual também da redação. Então, alguns alunos aí, talvez, infelizmente, já saibam que não foram aprovados nesse ano que teve. Então, é a hora de recomeçar os estudos aí, levantar a cabeça, né? E sair na frente da concorrência, né? Muita gente vai começar a estudar quando sair o edital, lá no início do próximo ano, talvez ali depois do carnaval, né? Muita gente começa a estudar depois do carnaval. E essa galera vai estar muito em desvantagem em relação a você que está assistindo essa live aqui hoje e já está começando a estudar, nem que seja um pouco, nem que seja engateando, nem que seja tentando aprender um pouquinho de cada assunto cada dia, né? Então a gente está aqui hoje para falar sobre estratégia vencedora para passar na APA. Vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, sobre como foi a minha estratégia, né? Como que eu fiz a prova da AFA. E trouxemos aqui o convidado, Manuel, da minha turma aqui também no ITA. Também é um dos colaboradores aí do nosso curso, né? Do Básico Bem Feito. É uma das pessoas, dentre as muitas envolvidas para esse curso ter tanto sucesso e funcionar tão bem. E ele teve uma longa trajetória aí de estudante. E nessa longa trajetória ele foi aprovado 4 vezes na AFA. Em 4 vezes é um negócio absurdo, assim, impressionante. E se não me engano foram 4 vezes consecutivas, né, mano? Foi 16, 17, 18, 19, não sei, alguma coisa assim. Foi três seguidos, um ano eu não fiz e o outro eu fiz de novo. Foi o meu último ano de que eu podia fazer, né? Entendi. Aí, Então o cara tem 4 aprovações nas costas aí, praticamente consecutivas. Então acredito que ele sabe falar aí sobre essa prova, talvez mais do que qualquer pessoa nesse Brasil, né? Com certeza mais do que eu. E a ideia é a gente ter essa conversa hoje, falar um pouquinho sobre a estratégia, para você conseguir agregar alguma coisa aí na sua trajetória e conseguir construir um tijolinho a mais, né, na sua casinha ali, no seu caminho da aprovação, que é esse sonho de muitos alunos, né? Então, eu vou começar aqui falando sobre a minha experiência, né? Depois eu vou passar pro Manuel falar um pouquinho aí sobre o que ele acha. Depois, a Manuela pode fazer algumas perguntas aí que ela se sinta interessada. E a gente vai caminhando aqui. A ideia é ser um bate-papo mesmo, não vai ser muito longo.
mas vamos vendo aqui como é que desenrola. Então, eu fiz a prova da AFA, ó, em 2021. O Manuel pode me lembrar aí se eu estiver falando alguma coisa errada, mas acho que em 2021 foi aquele lance da prova cair no dia do IME, né? Porque teve a pandemia, e aí eles Sim, adiaram, geralmente era no meio do ano, e foi mais pro final do ano. Então, nesse foi ano eu isso não. mesmo. Então, aí nesse ano eu não fiz a prova, né? Porque, querendo ou não, a gente que está estudando pro ITA, né? A prova do IME acaba sendo, de certa forma, uma prioridade em relação às outras, é a prova que mais se assemelha. Então, em 2021 eu fiz a prova do IME, como caiu no dia da AFA, não consegui fazer a prova da AFA. E eu fiz a prova da AFA em 2020, era o meu terceiro ano do ensino médio, 2021 era o meu primeiro ano de cursinho, e 2020 foi o ano que eu fiz a primeira prova, e no caso a única prova, né, que eu fiz, da AFA. No primeiro e segundo ano do ensino médio eu ainda fazia EPICAR, que foi a prova que a Emanuela fez também. E, e a minha experiência foi um pouco surpreendente, assim. Eu não tinha, na época, tanto contato com a prova da AFA. E, bom, a gente estudava em Fortaleza, né? Não tinha o vestibular lá, não sei se vocês sabem dessa história, mas há um tempo atrás, o vestibular, uma das sedes era Fortaleza, né? Assim como a maioria dos vestibulares, tem muitos estudantes lá, então nem faz sentido um vestibular não ser sediado lá, né? Um vestibular dessa magnitude. Mas, enfim, tem uma história que ronda, né, que estavam aprovando, sei lá, 80, 90% das pessoas que passavam na AFA era de Fortaleza. E aí os caras, vendo essa estatística, tiraram o vestibular de lá e passaram para os outros estados, né? Então, a gente que estudava lá em Fortaleza, a gente precisava viajar até Natal. Era uma viagem até legal, porque a gente fazia. Mas, querendo ou não, dá um trabalho, né? É um tempo a mais, a gente precisa da assistência de um curso também para levar a gente. Então, eu fiz essa prova em 2020, teve a viagem. Aí, chegando lá, peguei a prova para fazer. E, cara, estranhamente eu notei muitas similaridades com a prova do ITA, né? Era uma prova, assim, surpreendentemente, absurdamente corrida, assim como é a prova do ITA. Então, só situando aí quem não tem esse contato ainda talvez tão grande com a prova da AFA, são 64 questões. Tem 16 questões de matemática, 16 de física, 16 de inglês, 16 de português, e ainda tem uma redação. E o tempo que tem atualmente para fazer são 5 horas e 20. Então, você pode botar aí na ponta do lápis, né? Caraca, é apertado. São 64 questões. Se fosse nesse tempo, já seria um pouco apertado. 64 questões da dificuldade que tem a prova da AFA, né? Um dos vestibulares militares mais difíceis. E ainda tem uma redação para fazer. E, cara, ninguém faz uma redação em menos de meia hora, assim, por baixo. Então, eu comecei a fazer a prova. É, como eu falei, eu não tinha tanto esse contato com a prova da AFA, né? Mas eu peguei a prova e eu notei muitas similaridades. Eu notei que, de certa forma, era uma prova um pouco pesada, assim, de nível. Principalmente física, né? Eu acho que foi uma prova, assim, que eu olhei e falei, caraca, essa prova é difícil. E a gente que, tipo, tá estudando pro ITA e já tá no nível ali competitivo para a prova do ITA, né? Sem ser desumilde, né? Do tipo, a gente acaba tendo uma facilidade muito maior nesses outros concursos militares, né? AFA, SpaceX, Escola Naval. Então, quando eu abri aquela prova e vi a prova de física e senti a dificuldade, eu falei, caraca, essa prova aqui é difícil. E essa prova é boa, né? Porque se eu tô achando ela difícil, ela é uma excelente prova para eu, querendo ou não, treinar pro ITA também. E até uma questão de resultados mesmo, né? Pô, aprovação nunca é demais, o Manuel pode falar mais do que qualquer um, mas uma aprovação a mais sempre vai te deixar feliz, vai ser algo no seu currículo e vai ser algo para mostrar que você está no caminho certo, né? Então, o primeiro ponto da prova da AFA que eu notei foi que a prova de física é complicada, ela é difícil, assim, normalmente, e tem um nível, eu diria, né, minha análise, é bem semelhante com a prova do ITA, de primeira fase. Então, tem um nível um pouco mais puxado, tem certa diferença, né, da prova do ITA. Tipo, tem uma incidência considerável, assim, de mecânica e dinâmica. Quem tem esse contato com a prova sabe que mecânica e dinâmica aí costuma ser, às vezes, talvez metade da prova. E no ITA isso não acontece tanto. Então, querendo ou não, mecânica e dinâmica são assuntos mais clássicos, né, mais conhecidos. E se você tiver no nível bom em física, digamos aí que você já tem metade da prova, tipo, sem grandes dificuldades. Claro que uma questão de mecânica e dinâmica de dinâmica e cinemática, pode ser complicada também. Não estou falando que não pode, tá? Mas, no geral, como é mais trabalhado, é mais conhecido, tem muito mais conteúdos aí
pelo mundo afora, né, pela internet, por tudo mais, a galera costuma ter mais facilidade de acertar mais as questões. Então, esse é um primeiro ponto de diferença, assim, de relação à prova do ITA. Mas, no geral, fica bem parecido, é bem diversificado de conteúdos. E, assim, nos últimos anos tem aparecido questões de moderna, questões de eletromagnetismo, de indução eletromagnética, essas coisas, que não eram tão comuns, eu acho, aparecer na prova da AFA há uns 5, talvez 6 anos atrás. Então, querendo ou não, eles têm tentado diversificar os assuntos e, de certa forma, complicar um pouquinho. Então, já fica uma dica aí para vocês. É, estudem bem física. Tipo, claro, você tem que estudar bem todas as matérias, mas tenham um cuidado especial com física, principalmente para você garantir que você não seja cortado. Eu acho que esse é o grande lance. Porque como é uma prova difícil, cara, não vai ter, sei lá, 400 pessoas acertando 14 das 16 questões. Não vai ter, eu te garanto que não vai ter. Como é uma prova difícil, ela, no geral, não vai ter tantas pessoas que se destacam. Então, se você faz ali o corte, talvez um pouquinho mais que o corte, você pode ali estar na média dos aprovados. Então, é uma primeira dica, né? Não se cobrem tanto. Por exemplo, se vocês pegarem uma prova antiga e tentarem fazer e, tipo assim, acertar 9 questões, 10, cara, não se cobra tanto. Foi um bom resultado. Ainda dá para você melhorar. Você está começando a preparação agora, né? Ainda tem mais ou menos um ano aí até a prova. Então, não desanimem assim com física, se você ficar perto do corte. Tentem garantir o corte e depois ir melhorando a partir disso. Mas tenham consciência que é uma prova realmente pesada, é uma prova difícil, até porque você tem pouco tempo para pensar, como eu mesmo falei. Então, talvez se você tiver essa prova para fazer num sábado inteiro em casa aí, você que já está estudando há um tempo razoável, você faça razoavelmente tranquilo. Mas você ali fazendo, junto com a prova de matemática, português, inglês, uma redação, sei lá, 40 pessoas do seu lado fazendo a prova concorrendo com você. É uma prova totalmente diferente. Então, o primeiro ponto acho que é esse da prova de física, né? A prova de português, eu particularmente tenho uma facilidade com português. Então, a prova de português eu achei relativamente tranquilo. Tem outros vestibulares militares um pouco mais complicados. Acho que a prova da SpaceX, às vezes, é mais complicado, principalmente porque eles cobram umas questões assim específicas de literatura, de movimentos literários e tal. O pessoal não costuma saber tanto. Então, é uma prova ali que, no caso da SpaceX, né, é uma prova difícil de português, eu acho. Mas no caso da AF em si, eu acho que é uma prova que é uma prova importante para você fazer muito ponto. Então, tem 16 questões, dá para você mirar e facilmente 14 questões, na prova de português da AFA, né? E como é que eu miro, né, nessas 14 questões? Cara, grande parte, interpretação de texto. Se você souber interpretar bem texto, é boa parte da prova da AFA. Ah, só cai interpretação na prova da AFA? Não. O Manuel pode até falar melhor aí, ele já elaborou alguns simulados aí da AFA, né? Mas a maior parte da prova é interpretação e a parte de gramática que cai, se o Manuel pode me corrigir se eu estiver errado, mas é meio que selo carimbado, assim. Tipo, sempre cai uma questão falando de adjunta adnominal, de predicado, essas coisas. Então, interpretação de texto. Não, no geral, não tem muita dificuldade. Se você tem dificuldade de interpretar textos, basicamente você vai procurar ler textos e fazer questões sobre textos e melhorar com isso. E gramática, tem um mundo, né, de gramática para português. Eu duvido que alguém chegue e fale assim, eu sei gramática de português. É difícil. Mas, se você estudar ali com certo foco do que cai na prova, você pode garantir, inclusive, essas questões de gramática, que não são tantas. Então, minha análise, né, dando uma resumida aí no que eu falei. Física é uma prova complicada, talvez a prova mais difícil aí dentre as disciplinas da prova da AFA. É uma prova que você tem que buscar na sua preparação, não correr o risco de tomar corte, e a partir disso para cima, o que você conseguir é lucro e o que você conseguir a mais está cada vez melhor. A prova de português é uma prova que você pode desequilibrar, e é ideal que você desequilibre. Se você tirar, sei lá, 11, 10 na prova de português, talvez você fique um pouco para trás em relação aos aprovados. Então, acho que uma boa nota assim para mirar seria um 14 ali na prova de português, 13 ou 14, é uma boa pontuação. Beleza. Inglês, né? Inglês, eu particularmente, né, tenho uma dificuldade em inglês. É a única matéria assim que eu não tive uma boa base. Então, talvez alguns simpatizem aí comigo,
Mas é até meio complicado, né? Que eu acho que tem duas pessoas, assim, de inglês. Tem aquela pessoa que, tipo, é ruim, é fraca, tem bastante dificuldade. E tem aquela pessoa que, tipo assim, vestibular e o que é passado na escola é moleza. Tipo assim, o cara fala lá e ele pensa, ah, meu Deus, já sei tudo isso. Mas geralmente essas pessoas que já sabem essas coisas é porque fizeram um curso específico de inglês. Assim, é difícil você aprender bem inglês pelo que é dado na escola, né? Até porque é difícil você aprender um idioma, sei lá, em alguns anos ali, e até porque tem um foco muito grande em gramática, né? E se você está aprendendo muito sobre gramática de uma língua que você não costuma usar, tipo, é muito difícil você aprender, né? A gente tem uma facilidade de aprender a gramática, por mais que algumas regras sejam complicadas, mas de aprender de forma orgânica, eu acho, porque a gente está sempre usando, a gente está sempre falando. Mas em inglês, inglês é complicado. Então, eu não fiz um curso específico para inglês, então era uma matéria que na minha preparação eu tinha dificuldade, e é importante você se preocupar muito com essa matéria que você tem dificuldade. No meu caso era inglês, no seu caso pode ser português, pode ser física, sei lá. Então, cara, o que que você tem que fazer com a matéria que você tem dificuldade e que pode ser a barreira ali na sua aprovação? Vamos supor. Vamos supor que no caso hipotético eu fiz a prova da AFA no ano passado, fui cortado em inglês. O que que eu vou fazer para o próximo ano? Acho que essa é a parte importante, né? Então, o que que eu fazia para inglês? Cara, eu percebi que se eu ficasse insistindo muito em gramática, eu dificilmente ia conseguir evoluir alguma coisa, até por causa disso que eu falei, né? Não tinha essa convivência muito grande, eu não falava inglês. E, pô, tem todo o lance, ah, é só você incluir o inglês na sua rotina, ah, é só você ficar lendo textos em inglês todo dia. Mas, cara, se você não tem essa proximidade, se você tem essa dificuldade, você passa a gostar ainda menos da língua, né, digamos assim. Então, qual a chance de você todo dia se propor a ler, sei lá, dois textos de artigos em inglês? Você não vai fazer isso. Então a gente tem que pensar realmente numa proposta viável assim. Se você tem dificuldade em inglês, claro, se você não tem, inglês na APA vai ser tranquilo para você. Porque inglês nos militares, né, acabei não falando, mas inglês nos militares não é a mais difícil. No geral é tranquilo, é bem focado em interpretação. Vou te dar um exemplo de uma prova de inglês muito complicada, a prova da F1. A prova da F1 é absurda de inglês. Mas a prova da AFA não, a prova da AFA é uma prova mais pé no chão, é uma prova mais focada em interpretação. Então, como você pode melhorar inglês? Você aí que tem dificuldade, não fez um curso específico e, sei lá, na prova desse ano acertou três questões de inglês e você tinha que acertar oito para não ser cortado. O que que você faz para o próximo ano? Cara, o que eu fazia, primeiro, o que todo mundo fala, né, o básico, é fazer simulados. Tipo, simulados ajuda muito. Então, pô, beleza. Eu tirei três na prova da AFA. Será que se eu fizer um simulado esse mês, isso vai fazer eu melhorar? Provavelmente não. Talvez você vai tirar ali três ou quatro da mesma forma, né? Até porque foi pouco tempo. Mas assim, depois desse simulado, você vai pegar aqueles textos e vai tentar ali entender as palavrinhas que você não conhecia, coloca no tradutor e vai conhecendo palavras. Então, acho que a primeira coisa é fazer simulados, isso ajuda muito. E é o que eu acabei de falar, né? O que é dificuldade de inglês, para quem tem dificuldade? É a convivência. Se você não usa inglês no seu dia a dia, se você não convive, é muito difícil você aprender. Então, você tem que buscar conviver com o inglês e claro, né, de forma pé no chão, de forma que faz sentido. Não adianta você falar, ah, eu vou ler dois artigos científicos de inglês por dia. Você não vai. Mas assim, fazer um simulado, que é algo que você já vai ter que fazer. Você já vai ter que fazer, digamos assim, se você acha que você não vai ter que fazer por causa de inglês, você vai ter que fazer por causa de física, matemática, português e redação. Então você vai ter que fazer o simulado, você vai passar por aquelas questões. Você vai perder essa chance? Não. Foi mal? Pega a prova, lê a prova, tenta fazer as questões de interpretação novamente, põe o texto no Google Tradutor e vai olhando a tradução de cada coisa e vai melhorando. Agora, a segunda dica aí, essencial, tipo, para mim fez muita diferença, tipo, muita mesmo. Acho que foi o que fez eu provavelmente superar a minha dificuldade de inglês. Claro, né? Hoje eu ainda sou ruim em inglês, eu não domino inglês. Mas assim, eu aprendi o suficiente para conseguir passar nas provas, tirando a prova da F1, que era muito difícil em inglês, pelo menos para mim. Mas assim, eu consegui passar em inglês em todas as vestibulares militares. E como que eu fiz isso, sendo tão ruim em inglês? Uma coisa que eu fazia era, pô, hoje em dia todo mundo assiste séries e filmes. É óbvio, né, isso. Todo mundo assiste séries e filmes em algum momento, mesmo quem está estudando muito, tem um momento que para na semana e assiste uma série, um filme, liga a Netflix, liga a Amazon. Cara, o que que eu fazia? Eu assistia as séries e os filmes que eu já assistia normalmente, então continuava sendo um momento relaxante para mim, eu não pegava, sei lá, uma série específica porque eu quero aprender inglês. Não, sei lá, se eu queria assistir Breaking Bad, eu ia lá assistir Breaking Bad. Mas aí eu assistia com áudio em português, então continuava sendo novamente algo tranquilo para mim, porque eu estava entendendo ali de boa tudo que o pessoal estava falando, né? Tá na minha linguagem.
tava acompanhando os episódios, tudo tranquilo. Só que aí eu botava a legenda em inglês. Cara, isso me ajudava muito. Não sei o quanto isso vai te ajudar, mas me ajudava muito, porque era um momento relaxante para mim e era um momento que eu tava aprendendo. Tipo assim, eu tava escutando de boa, e aí eu escutava aquele cara falar, sei lá, a palavra fórum. E aí eu lia na legenda a tradução da palavra fórum. E aí aquilo ficava na minha cabeça, né? E assim, conforme mais filmes, mais séries você vai assistindo, mais palavras vão aparecendo e palavras que já apareceram vão aparecendo mais vezes, né? Então, aquilo me ajudou muito e melhorou muito o meu vocabulário. Então, pô, não fui do zero ao topo em inglês, mas assim, qual o problema que eu tinha para interpretar textos em inglês, né? Eu falei para vocês que eu tinha dificuldade em português, mas eu falei para vocês que eu tinha foi mal. Falei para vocês que eu tinha muita facilidade em português, eu conseguia interpretar textos. Então, é claro que se eu pegasse uma prova de inglês de interpretação, teoricamente a parte de interpretação não ia ter dificuldade, né? Porque interpretação é a mesma para qualquer das coisas. Mas o problema era eu entender, conseguir traduzir, né, digamos assim, o que estava escrito em inglês. E aí, por que que eu não conseguia traduzir? Porque eu não tinha tanta essa vivência com o inglês, eu não tinha muito vocabulário. Então, vamos supor que eu lia 5 linhas de um texto. Sei lá, uma linha era praticamente perdida, uma linha e meia, porque tinha palavras que eu não conhecia, não era do meu vocabulário. E como é que você melhora isso? Cara, é muito difícil melhorar, tipo, em um ano para fazer uma prova. Então, o jeito que me ajudou muito foi realmente esse lance das séries e filmes. Eu assistia, era um processo relaxante, de boa para mim, e eu ia aprendendo muitas palavras. E eu lembro, assim, claramente das palavras que eu cheguei na prova do IME, que eu cheguei na prova da AFA, e eu bati o olho e eu pensei, caraca, eu só sei essa palavra por causa da série tal. Eu lembrava até a série que era. Porque fica muito na cabeça. Porque a série vai ficar na sua cabeça, entendeu? Então, essa era uma dica muito legal. E acho que essas são as duas dicas principais. Tem outras coisas que você pode fazer. Então, pô, colocar o seu celular no idioma de inglês, as configurações do seu celular, sabe? Então, pô, querendo ou não, toda vez que você baixa ali a barra de notificação do seu celular, tem o dia. Você já aprende ali os dias da semana em inglês. E você vai aprendendo algumas coisas assim. Então, tentem aumentar o inglês na vida de vocês. Se você tem dificuldade, claro, se você não tem, nem precisa escutar isso aqui que eu tô falando. Mas tentem aumentar e tentem aumentar de forma que faça sentido, de forma pé no chão. Não, sério, não pense que você vai ler infinitos textos de inglês todo dia, porque você não vai. Tenta fazer coisas que você já faria normalmente, ou coisas que sejam boas para você, mas tentando levar para o inglês. Vocês fazendo isso, vocês vão melhorar muito seu vocabulário. E eu acredito que vocês não vão ter dificuldade na prova da AFA, porque a prova da AFA cobra bastante interpretação. Se você souber a interpretação, tá tranquilo. Então, pô, como é que foi meu desempenho na prova da AFA, né? Nessas três matérias. A gente já falou de física, português e inglês. Então, como eu falei para vocês, em inglês eu tinha dificuldade. Então, meu foco em inglês era basicamente fazer o corte mesmo. Se eu fizesse o corte, eu estava tranquilo. Eu acho que eu fiz 9 ou 10 questões, que era o suficiente, né? Precisava fazer 8 para não ser cortado. Então, meu foco foi fazer o corte em inglês e funcionou. Em português, foi uma prova que eu desequilibrei. Então, acho que eu fiz, sei lá, 14, 15 questões. E é uma pontuação que, como eu falei, meio que qualquer um pode atingir. É algo muito palpável aí de você atingir na prova da AFA, porque português é uma prova mais acessível. Física, como é que eu fui? Cara, eu lembro que eu não fui tão perto do corte, mas eu não desequilibrei na prova de física. Então, por mais que eu estivesse estudando para o ITA, fosse bom em física, como eu falei, a prova era complicada, ainda mais naquele tempo. Então, acho que eu tirei, sei lá, 11 ou 12 em física. E aí tem a outra matéria, né, que era matemática. Pô, matemática era a minha melhor matéria quando eu estudava pro ITA. E a prova de matemática da AFA, ela é acessível. Ela costuma ser mais tranquila. Tem uma outra questão que desequilibra, mas assim, no geral, ela é uma prova bem acessível. Então, se você estiver bem ali no seu embasamento ali de matemática, souber aplicar direitinho as fórmulas, souber aqueles assuntos principais que mais caem, por exemplo, funções. Todo ano tem pelo menos uma questão de função. Eu duvido você pegar aí as últimas 5 provas e não ter uma questão de função. Então, pô, se você sabe ali os conceitos básicos de funções, classificar funções, você já tem uma questão garantida. Então, a prova de matemática, eu julgo que é uma prova acessível, é uma prova que dá para você ir para cima, assim, partir de igual para igual. Tem vestibulares militares mais difíceis de matemática. Então, pô, matemática realmente é uma matéria que dá para você ir bem. E eu tô falando isso não só porque eu era bom em matemática, porque eu tirei uma nota alta, porque realmente essa é a minha percepção de que você hoje que está assistindo pode fazer uma estratégia aí, chegar na próxima prova, né, de matemática e acertar aí facilmente 14 questões, 13, daí para cima. Então, matemática é uma prova que dá para fazer.
dá para fazer uma boa pontuação. Então, assim, no geral, qual é a minha análise, né? Claro que isso tem um pouco do meu viés também, eu vou deixar o Manuel falar da vivência dele. Mas a minha análise é física, a prova mais difícil. É uma prova que você tem que buscar garantir o corte. Então, não só no dia da prova, mas ao longo da sua preparação, você tem que fazer uma preparação que cada vez mais você corra menos risco do corte. Então, por mais que a prova da AFA venha difícil, você sabe que se você for mal naquela prova, pelo menos as 8 você vai garantir. A prova de português é a prova que eu acho que seja mais acessível para desequilibrar, independente da sua vivência, da sua base. Português, cara, é a prova para você ir detonar. Inglês. Inglês, se você for bom em inglês, é a prova para você ir detonar. Sério, meus amigos que tinham uma média facilidade ali com inglês iam muito bem nessa prova. Não foi o meu caso, mas foi porque eu tinha muita dificuldade. É um caso especial meu. Então, pô, se você é muito bom, você nem precisa se preocupar tanto com a prova da AFA, porque você com certeza vai bem na prova de inglês. Se você tem dificuldade, faça essas coisas que eu sugeri, que eu acho que vai te ajudar muito. Tipo, me ajudou, não só no vestibular da AFA, mas em outros vestibulares. E eu tenho certeza assim, que vai te ajudar. Não tem como não ajudar, porque querendo ou não, é algo que vai aumentar o seu aprendizado e vai aumentar de forma natural. Acho que esse é o principal. Porque ao longo do meu ensino médio, né, muitos professores iam falando coisas para eu fazer, para conviver mais com o inglês, e tipo, nada daquilo era aplicável para mim. Então, tentem encaixar dessas formas que eu falei e talvez outras formas aí que você tenha pensado, se quiserem deixar aí até no chat, né, para ficar aí de conhecimento pessoal. Então, é tentar melhorar, incluir ele na sua rotina. E, pô, se você tem dificuldade, busque fazer essas coisas para, novamente, assim como física, não correr o risco de corte. Eu acho que a coisa mais essencial de uma prova é você ir para a prova, tipo assim, sem medo de nenhuma disciplina. Pensa aí que sensação libertadora dá. Tipo assim, você não sabe que você vai ser aprovado, é óbvio. Mas pensa na sensação que você tem. Caraca, não tem perigo de eu ser cortado em nenhuma das matérias. Eu não sei quanto eu vou tirar, mas eu não vou ser cortado. Eu já tenho nível para garantir que eu não vou ser cortado. Então, o que que eu preciso fazer? Fazer a máxima pontuação que eu conseguir. Pô, se a prova de matemática vier mais fácil, vou tentar pegar muito ponto em matemática. Se a prova de português vier mais fácil, vou tentar pegar muito ponto em português. Mas eu sei que eu não vou ser cortado. Daí para cima, é a estratégia de prova, vai depender do contexto da prova, vai depender do seu conhecimento. Mas tentem focar sempre em não correr risco de ser cortado em nenhuma matéria. Então, esse foi um dos meus grandes focos na minha preparação. Foi, tipo, garantir que eu não ia ser cortado em inglês, apesar de ser talvez uma coisa tosca aí para alguns. Para mim, realmente era uma dificuldade, era uma dor que eu tinha. E acho que aí ficou faltando a redação, né? Como é que foi qual foi a estratégia que eu adotei fazendo a prova em si, né? Da prova da AFA. Então, acho que eu comecei a prova, eu fiz a prova como geralmente eu fazia qualquer outra, e fazia simulados, que eu começava fazendo pelas questões que eu mais tinha facilidade, né? Que eu mais gostava. Eu bati o olho e, e já sabia resolver algumas questões. Então, geralmente essas questões estavam em matemática, como eu falei, era a minha melhor matéria. Então, essa é uma estratégia que eu julgava ser muito boa. Ah, essa estratégia é uma estratégia que vai funcionar muito bem para mim, você que está assistindo? Cara, talvez não. Estratégia de prova, né? O que que é? É um procedimento que você vai adotar para fazer uma prova e você vai adotar com base nas suas características e nas características da prova que você vai fazer. Então, pô, se eu tenho a característica de que eu sou ruim em inglês, é claro que a minha estratégia de prova tem que levar isso em conta. Então, você que não tem dificuldade em inglês, certamente a sua estratégia vai ser diferente da minha. Então, esse já é o primeiro passo, né? Não tem uma fórmula mágica de estratégia de prova. Você tem que ir validando, né? Você tem que ir melhorando a sua estratégia com os simulados, com provas antigas, até que você chegue na prova e você já tem uma estratégia validada. Você já sabe que aquele é o jeito que vai dar certo de você fazer uma prova. Aí, como vai ser o resultado e tudo mais, vai depender da prova. Mas você sabe que aquele é o melhor jeito, é o jeito que vai maximizar os seus resultados fazendo uma prova de um vestibular. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, qual era a minha estratégia? Geralmente, eu começava pelas questões que eu bati o olho e já sabia resolver, tinha muitas dessas em matemática. E por que que eu fazia isso? Porque eu ia me motivando ao longo da prova. Eu acho que isso me ajudava muito, porque, pô, sempre que você começa uma prova, você tem talvez um pouco de insegurança, um pouco de nervosismo. Então, imagina você começar a prova e, sei lá, as 10 primeiras questões que você tentou fazer, você conseguiu. Pô, isso já vai te motivar e, querendo ou não, vai aumentar o seu nível na prova, sabe? Tipo, se tinha uma questão que você bateu o olho no início e você não sabia, mas você resolveu 10 que você sabia, aí você vai pegar aquela primeira lá e você vai conseguir fazer, velho. Tipo assim, é como se a questão tivesse descido de nível. Mas não foi a questão que desceu de nível, foi você que subiu. Você foi ficando mais confiante e, querendo ou não, a confiança influencia muito na prova. Então, a minha estratégia, eu não começava por nenhuma matéria específica. Eu ia basicamente, dava uma olhada geral na prova, identificava as questões, né? Tipo, as dificuldades, assim, mais ou menos.
E aí eu ia escolhendo questões que eu tinha mais facilidade, que eu já bati o olho e sabia resolver. E isso ia me motivando ao longo da prova. E, e aí um ponto da minha estratégia de prova, né, é que eu precisava deixar um tempo razoável para inglês, porque eu tinha dificuldade. Então, talvez alguns que tenham facilidade na prova de inglês faziam, sei lá, em 30 minutos, 40. Eu, na prova da AFA, eu acho que eu demorei 1 hora fazendo a prova de inglês. E eu precisava demorar esse tempo, porque eu tinha dificuldade. Então, basicamente, eu fui fazendo as questões que eu achava mais fáceis, mais tranquilas, até para me motivar. E alternando as matérias também. Eu gostava muito de alternar as matérias, até para eu não cansar de uma matéria quando eu estava fazendo a prova. Essa era uma das coisas da minha estratégia também. Só que aí, quando eu ia para inglês, eu parava, tipo, eu parava de ficar mudando de matéria, parar de mudar a questão e fazia só inglês, que eu precisava focar naquilo ali para acertar e para sanar aquela dificuldade que eu tinha. Então, eu fazia ali a prova de inglês, passava mais ou menos, acho que eu passei 50 minutos ou 1 hora. E assim, eu saí, eu acabei a prova de inglês pensando, caraca, essa prova para mim foi difícil, mas eu não fui cortado. E é essa sensação que eu quero que vocês busquem ter, sabe? É tipo, como eu falei, é não correr o risco de ser cortado em matéria nenhuma. Isso aí já é tipo mais de meio caminho andado. Busquem sempre isso ao longo da sua preparação. Então, pô, eu fui fazendo meio que aleatório, assim, conforme as questões que eu sabia, depois eu ia pegando outros que eu não sabia, mas conforme eu fui ficando motivado, eu fui melhorando. Parava 1 hora para resolver em inglês. E aí eu fiz uma coisa que talvez eu não considere muito bom, mas assim, de certa forma foi coerente com a minha preparação, porque na minha preparação, nas provas antigas, nos outros vestibulares, eu sempre fazia a redação no final, quando tinha redação. Tem gente que prefere fazer no início, tem gente que prefere fazer no meio, eu sempre fazia no final. Só que na prova da AFA em específico, eu não sabia que ela era tão corrida. Então fui fazendo a prova, fui fazendo, e quando eu notei assim, eu acho que eu tinha um pouco menos de 1 hora para fazer a redação. Tipo, tinha que ler o texto de apoio, tinha que fazer rascunho, tinha que fazer a prova. Talvez alguns achem isso pouco tempo. Então, pô, será que é o ideal deixar a redação pro final? Não, talvez não. Mas assim, na minha estratégia funcionou, apesar de eu ter ficado um pouco desesperado. Tô falando a realidade aqui para vocês, né? Peguei a prova lá e eu, caraca, velho, tem, sei lá, 50 minutos para fazer a redação, nem sei que tema é, tal. Mas assim, saiu. Fui lá, escrevi e deu certo. Então, esse já é um cuidado para talvez vocês terem aí e não copiarem, né, da minha estratégia, é de não fazer a redação no final, porque como a prova da AFA especialmente é muito corrida, você pode não só, acho que não diria se empolgar, mas também se preocupar com o resto da prova e tipo ficar tentando fazer muitas questões. E quando você meio que terminar e for pegar a redação, você tem pouco tempo. E assim, é perigoso, porque vocês sabem que, pô, se você for muito bem nas provas escritas, mas não passar na redação, você não passou, velho. Tipo, teu nome não vai aparecer nos aprovados. Então, tenham esse cuidado aí na estratégia de prova. E no geral, eu acho que é isso. Então, resumindo aí para vocês, eu passei algumas recomendações, né, de como melhorar inglês, porque era minha grande dor. Inglês, se você tem facilidade, é uma prova fácil, uma prova tranquila, não é dos vestibulares militares mais difíceis. Português é uma prova que que tipo dá e que você precisa buscar desequilibrar. É uma prova acho que a mais acessível. Matemática é uma prova também acessível, não é uma prova fácil, mas assim, se você tiver uma preparação ali, pô, razoável ali, tá aprendendo bem de matemática, você consegue ir bem nessa prova. Tipo assim, mirar mais de 12, mais de 13 questões. Física é difícil, mesmo que você, sei lá, esteja bem, esteja no nível razoável, física pode ser uma dor para você e você pode ficar ali perigando no corte. Então, o que que você tem que buscar? Garantir que você não vai ser cortado. Mais do que isso, pô, mais do que isso tá excelente. Se você conseguir tirar 13 na prova, 14. Ah, tem gente que fecha a prova? Eu acho que tem, mas é tipo assim, dois caras, três caras. Isso não vai fazer diferença. Então, querendo ou não, a prova de física não é uma prova que define muito o resultado, porque não vai ter muita gente que vai muito bem. Então, pô, o foco de física para mim é buscar fazer o corte, e aí o que der para vir mais do que isso é lucro, assim, e tá ótimo. Então, acho que de estratégias de prova, acho que é mais isso assim que eu tenho para falar e das estratégias assim que dá para a gente pensar em se preparar para a prova da AFA. Mas agora o especialista de verdade aí, né, vai falar para a gente, Manuel, foi aprovado 4 vezes na AFA e ele pode falar aí da experiência dele, né? Acho que provavelmente ele vai ter uma visão diferente da minha em alguns aspectos, mas aí vocês vão vendo aí o que cada um falou e pegando o melhor de cada um, né? Então, fica à vontade aí, Manuel. E aí, Thiago? Beleza. Boa noite, pessoal. Assim, na verdade, muito do
que você falou, eu concordo bastante. Era bem parecido assim com o que eu fazia. Assim, eu passei mais vezes, na verdade, porque eu fiz mais vezes, né? Na verdade, tipo, o Thiago, a gente já se conhece da mesma turma e tal. E, tipo, o Thiago, o meu foco era o ITA, então, quando eu não passava no ITA, eu continuava fazendo os vestibulares, né? Que a gente sempre tem que fazer para ficar é, em dias, assim, e tal, e ficar mais experiente. Então, eu demorei mais tempo para passar, eu passei com 23 anos, né? E o Thiago já foi bem mais rapidão, né? Pai, passou logo, aí não teve outras oportunidades, né? Ainda bem. E, então, acabou que eu tive mais tempo, assim, para ver esses outros vestibulares, né? E a AFA foi um deles, né? É, eu também, assim, não tinha tanta facilidade com inglês, mas, obviamente, quando eu comecei a fazer curso de inglês nos últimos anos de minha preparação, foi muito melhor, muito mais rápido, né? Assim, era mais acessível a prova de inglês, muito mais. É, no caso, assim, eu fiz a prova da AFA, eu fazia desde o meu segundo ano do ensino médio, né? Eu era estimulado a fazer a prova da AFA. Eu não passei na primeira vez que eu fiz, né? Mas aí depois eu consegui passar 3 vezes seguidas, né? E um ano eu não fiz, porque eu realmente não estava muito na vibe, assim, de viajar, porque, como o Thiago falou, né? Eu também era de Fortaleza, e por incrível que pareça, tiraram o local de provas, né? De Fortaleza, uma das capitais, o que é uma coisa. Natal também é, só que Fortaleza também é outra capital, né? Não pode deixar de ser assistida assim, só porque muita gente passava, né? Mas eles fizeram isso, então a gente tinha que viajar, né? Então, eu acho que eu não estava a fim de viajar num dos anos, acho que foi 2018. O 2018 a ano, é o ano que você faz, mas o ano que você aprova, o ano do vestibular é 2019, né? Então, 2020, eu fui no ano de 2019 fazer a prova, a última vez que eu fiz, e era justamente a AFA 2020, né? Que é, como eu falei, é o ano seguinte, né? Aí, esse último, eu já tinha começado o curso de inglês, então foi um processo mais tranquilo, né? Então, assim, se você quer ter certeza em termos de inglês, assim, eu aconselharia não só você estudar sozinho, obviamente, porque a prova é algo específico, né? Mas se você fizer um curso de inglês, ajuda bastante, nem que seja o básico, né? Quando você já chega no comecinho do intermediário, já as coisas já ficam bem naturais. Mas é como o Thiago falou, não, não é tipo, não faço curso de inglês, não vai dar certo. Não é verdade, você consegue passar. O Thiago é um exemplo, eu também fui. Lembra que, tipo, das 4 vezes, 3 vezes foi sem curso de inglês, então 3 vezes deram certo, entendeu? Só uma vez não deu certo. Então, é, a questão aqui, pessoal, é uma coisa assim, já olhando assim, mais deixando um pouco de. Não, falando de inglês, mas assim, agora no geral da prova, que a prova da AFA, ela realmente, assim, essas vezes que eu fiz, né, fiz 5 vezes, eu fui percebendo que ela foi aumentando o nível dela, sabe? E, tipo, ela ficava até mais próxima. É porque, assim, veja bem, tipo, eu sou da época que o ITA ele não tinha primeira fase, então depois o ITA ele passou a ter primeira fase. E eu tinha os dois vestibulares, o ITA e a AFA, né? Então eu percebi que quando o ITA apresentou a primeira fase, um ano foi 60 questões e o outro ano foi 70, a AFA sempre continuou com 64, né? Então eu fui percebendo que a prova da AFA ela ia chegando perto da prova do ITA, assim, pelo menos em termos de primeira fase. Aí eu ficava, caramba, cara. Tanto que no meu último ano, eu tinha passado 3 vezes na AF, então eu pensei, não, cara, já peguei o jeito dessa prova e tal, é só agora cansaço, porque tenho que viajar e tal. Aí quando deu 2018 foi quando a prova do ITA acrescentou a primeira fase. E o pessoal que foi fazer a primeira fase, foi fazer a prova da AFA, eu fui a prova de 2018, era a AFA 2019, né? Aí eu olhei assim, cara, essa prova aqui tá. Se tiver prova. A gente não sabia como é que ia ser a prova do ITA da primeira fase. A gente olhou assim, cara, será que eles vão se inspirar na prova da AFA para fazer alguma coisa parecida?
Por quê? Porque eu não sei se você sabe, pessoal, mas o ITA 2017, as provas, os textos de português, eu acho que é a ITA 2017 ou a ITA 2016. Os textos de português são, alguns são cópias e alguns são bem parecidos com a temática da AFA, acho que é da AFA 2018. Não, minto, é o contrário, na verdade. Acho que foi o ITA 2017 copiou da AFA 2015, entendeu? Tipo isso. Mas eles copiaram da AFA. Então, eram os mesmos textos copiados e alguns textos, só que a AFA tinha mais textos. Então, tinha o mesmo poema, tinha a mesma música do, lá, eu acho que era até do, dos Titãs e tal, do Arnaldo Tunes. Eu estou dizendo que como o Thiago falou, fiz prova. Além de ter feito essa prova de fato no dia, né? Eu fiz as provas, alguns simulados do nosso curso, né, do PBF, e eu já fiquei fresco na minha memória, então eu já via, caramba, cara, foi isso que é essa visão que eu tive naquela época. Eu vi assim, cara, eles já copiaram a prova de português, então será que a prova do ITA vai ser parecida, a primeira fase do ITA vai ser parecida com a prova da AFA? Naquele ano não foi tanto, mas é porque, na verdade, o ITA às vezes dá uma copiada na AFA, mas quem estava se aproximando meio que de uma primeira fase do ITA era a AFA, entendeu? Então eu pensava assim, eu olhei assim, cara, será que não é uma boa eu voltar a fazer a prova da AFA? Aí eu fui fazer a prova da AFA em 2019 e é, foi bem interessante, assim, realmente, como o Thiago falou, a prova de física ela vem crescendo, né? A prova de matemática ela é mais acessível, porém ela tem ideias que o aluno ele tem que estar bem frescas assim na memória do aluno, entendeu? Então ele vai fazendo aquelas questões e quando ele vai ver, ele vai assimilando e vai fazendo os problemas, né? Tem que ter algumas ideias prontas já na mente dele para ele fazer rápido, entendeu? É, então, o ITA também gosta dessas coisas. Tem questões do ITA que você vai fazer, você já tem que ter algumas ideias prévias para fazer, entende? Então, assim, por isso que eu olhei e percebi, cara, é uma boa fazer o treinamento da AFA, porque ela tá mais do que nunca sendo um treinamento legal pro ITA, especificamente pro ITA, para quem gostaria de ITA. Então, por que é que eu tô falando nisso? É porque, tipo, para você ver que a prova da AFA, ela é bem acessível, se você estudar, você consegue um bom resultado, mas é um nível que não é trivial, longe disso, entendeu? É um nível que tem que ser respeitado, certo? E assim, se tá tentando se aproximar de certa forma, né? Não sei se isso é intencional, né? Mas tá tentando se aproximar um pouquinho do nível de primeira fase de ITA, né? Acredito que a preparação não seja muito distante. Se você fizer uma preparação assim parecida, talvez você consiga bons resultados, né? Parecida não na intensidade, mas no método. Como assim? Ah, cara, fazer prova antiga. Na verdade, fazer prova antiga, ela é uma excelente recomendação para qualquer tipo de prova que você for fazer. Seja ela Olimpíada, seja ela vestibular militar, seja ela vestibular de, de estaduais ou federais, né? Universidades federais ou estaduais, porque o, o, é algo específico, e cada vestibular tem o seu jeito e a sua especificidade. Então, assim, pensa que as matérias que caem, né, assim, matérias, matemática, física, química, português, inglês, né, no caso, a AFA não tem química, né, então tira a química, bota só matemática, física, português e inglês e a redação, né, é, ela só, ela só, ah, essas áreas, né, do conhecimento são muito amplas, tem muitos tipos de problemas e tal que você vai resolver. Então, o que vai te dar, de te delimitar para você não estar desfocando ou coisa do tipo, é a prova antiga, entendeu? Por exemplo, o meu caso e do Thiago, que a gente não era tão bom em inglês, o inglês tem uma vastidão de coisas, entendeu? Para você aprender. Mas o que é que vai te delimitar para você ter aquele conhecimento para fazer a prova suficiente? É fazer prova antiga. Ele é um grande fator que vai te delimitar, entendeu? Não vai fazer você estudar mais outras coisas que não vão cair ou mais do que você precisa, certo? Então, isso é indicado para todo tipo de vestibular. Então, é muito indicado que façam provas antigas, no mínimo, assim, os 5 últimos anos, certo? Porque se você pega 10 anos, pode ser que, dependendo do vestibular, pode ter variado muito, então seja, assim, um gasto de energia grande. Mas, assim, os 5 últimos anos é bem pé no chão mesmo, é uma dica bem pé no chão, certo?
assim, mas obviamente não para por aí, né? Assim, você tem que dar continuidade com outros tipos de estudo, né? Mas esse seria o principal, certo? É, outra coisa também, pessoal, que eu poderia pontuar assim para vocês, né? É assim, se não só olhar a prova antiga como vou fazer e pronto, aprender com ela, alguma coisa do tipo. É que realmente, como eu falei para você, ela meio que delimita o seu estudo. Então, se você pegar o estilo de questões que está nessas provas antigas, ou as matérias que caem mais, você pode caçar outras questões parecidas, certo? Tipo, é muito comum você olha as questões de física que caem na AFA, elas, acho que acredito que, assim, pelo que eu me lembro, tem muitas questões do mesmo nível no tópico de física, por exemplo. Se você for lá, você consegue ver, entendeu? Aí é claro que o tópico de física tem questões mais avançadas até. Aí você já olha assim, opa, será que isso cairia na AFA, entendeu? Mas pode cair até, entendeu? Então, assim, a prova antiga ela serve até para você se inspirar em fazer outras, ir atrás de outros livros, certo? Ou de vestibulares parecidos. Pode ser que algumas questões do ITA de primeira fase possam ser possíveis, assim, de você dar uma mexida e fazer, e também aproveitar para a AFA, tá? Aí você tem que ver mesmo, assim, ter um cuidado para fazer, tá? É, outra coisa também é a questão justamente da estratégia de prova, né? A estratégia de prova é fundamental porque, como o Thiago falou, é uma prova muito corrida. Então, é, eu sugiro que nessas provas que tem mais de uma matéria, elas são muito corridas, ainda tem uma redação no final, eu sugiro que você divida a prova em alguns estágios, certo? Acredito que para você ter uma segurança de aprovação, tá? Por exemplo, eu acho que o primeiro estágio, digamos assim, as primeiras 2 horas, você deveria passar por toda a prova e fazer o corte de cada disciplina, de cada matéria, certo? Vou primeira passada pelas questões. Vou fazer umas 8 de física, umas 8 de matemática, 8 de inglês e 8 de português. Mas o critério que você tem que fazer para essas 8, para essas primeiras questões, seria as mais fáceis para você. Se você, nesse primeiro momento, não é para você travar em nenhuma questão, longe disso. Na verdade, nenhuma questão no vestibular é para você ficar travado, né? Você tem que dar uma passada assim, cara, eu vou fazer, estou na prova de matemática. Vou escolher dentre as 16 questões as 8 que eu tenho certeza que eu posso fazer, ou as que eu posso aproximar, alguma coisa do tipo, ter algum método assim de um chute mais próximo do real, né? E conseguir fazer, entende? Então, assim, se for uma questão que você travou, você não sabe a ideia, não é para você fazer, ela não é para estar nesse estágio, entendeu? Então, assim, você pega, por exemplo, 8 questões de matemática, eu vou olhando, a primeira, eu não sei fazer, vai para a segunda, não sei, a terceira, sei, é fácil, eu consigo, faz. E assim vai, entendeu? A quarta, sei fazer. Quinta, sei. A sexta, não sei, passa para a próxima, e assim vai. Aí depois você fez matemática, passa para outra matéria, física, por exemplo, e assim vai. Quando você passar nessas matérias e até mais ou menos 2 horas ou 2 horas e meia, você volta para outro estágio, que seria passar de novo pelas questões, agora fazendo só o além do corte, para você aumentar e conseguir, além de não ser eliminado, obviamente, né? Porque justamente quando você livra o corte, você já não vai ser eliminado por ninguém, entende? Agora você vai aumentar para justamente ter vantagem em relação aos seus concorrentes, entendeu? Tipo assim, o primeiro estágio era para você não ser eliminado pela prova, né? E o segundo já é para você não ser eliminado pelos seus concorrentes, entendeu? Tipo, você está acima deles e conseguir ir além. Então você tentar aumentar. E como o Thiago falou, também era uma coisa que eu tinha. Eu via para mim português como uma forma de destaque, entendeu? Porque assim, não era só eu que estava fazendo, não era só assim, muita gente que se preparava para a AFA é muito boa em matemática e em física, certo? E não só a galera de tudo, porque muita gente que se prepara para o ITA também se prepara para a AFA, então esse pessoal também é muito bom em matemática e física. Só que até o pessoal que se prepara especificamente para a AFA, necessariamente também é muito bom em matemática e física. Então, para você passar em relação a todo mundo, é complicado. Então, assim, se você já é bom em matemática e em física, tem que ter alguma matéria para fazer a diferença em relação a todo mundo. Para alguns é inglês, para outros é português, né? E, assim, eu acredito, olhando para a prova, que português é mais acessível, assim, porque existe assim, se você fosse botar na balança,
português e inglês seriam meio que parecidos de você chegar no nível, certo? Só que o impasse de uma ser a nossa língua materna e a outra ser uma língua aprendida faz a diferença, entendeu? Por que que às vezes o curso de inglês seria bom? Porque o curso de inglês ele meio que vai te dar aquela aquele background, né? Aquela aquela base assim para você ter uma familiaridade com a língua que você aprende, não a sua língua materna, entende? Por exemplo, agora o português não, você já superou tudo isso porque você é falante da língua e tal, nasceu num país que fala português, então já é melhor. Então, assim, eu também, assim como, da mesma forma como o Thiago, quando eu voltava para esse segundo estágio de aumentar as minhas questões acima dos concorrentes, né? Eu tinha um aumento de matemática e física, mas o aumento substancial era de português, né? Então, fica essa dica, entendeu? Aí o estágio 2 meio que é o para você ficar acima do vencer os concorrentes, né? É o estágio da redação. Eu fazia, na verdade, você tem duas possibilidades. Você pode botar esse estágio para o começo ou para o final, você escolhe, entendeu? Tem pessoas que botam o estágio, divide a redação em dois estágios, um para fazer rascunho, ler os textos, fazer o rascunho, e o outro para passar limpo, né? Corrigir o rascunho e passar limpo, né? Mas eu fazia a redação por último, então eu deixava a redação como último estágio, li os textos. Na verdade, uma coisa importante. A primeira vez que eu li os textos era logo no começo da prova. Então, antes de fazer o primeiro estágio das questões, eu lia logo os textos para ver que a minha cabeça ir pensando nas coisas e lia o comando da redação. O que é que a redação queria de você, entendeu? Dentre os textos, qual era o comando específico. Então, eu já lia antes, depois ia para as questões, depois voltava para a redação e fazia o rascunho e passava limpo direto, entendeu? Mas eu tenho amigos que faziam. Oi, Thiago. Você falou alguma coisa? Só um ponto que eu queria citar nisso aí, né, que eu acabei lembrando quando você falou, é Uhum. que a prova da AFA tem a particularidade de que sempre o tema da redação é trabalhado nos textos de português, né? Então, é um ponto para vocês ficarem atentos aí, de talvez ler os textos de português com um pouco mais de atenção do que vocês leem normalmente, porque às vezes a gente não precisa ler com tanta atenção para fazer uma prova de português, para responder questões de interpretação. Mas já que você vai usar aquele tema na redação, às vezes uma leitura um pouco mais cuidadosa pode acabar ajudando vocês também na hora de fazer a redação. Só esse detalhe que eu queria falar. Sem dúvida. Também era uma coisa que eu também fazia isso também. É algo super válido, né? É, e eu nem conheci o Thiago, entendeu? Porque realmente as coisas, né? Tem estratégias que são as pessoas vão desenvolvendo sozinhas mesmo, né? Porque realmente é a coisa que dá certo, entendeu? Tipo, a coisa que deu certo, então, por coincidência, como deu certo para ele, deu certo para mim, os dois meio que, por coincidência, desenvolveram, né? Então, é, eu tenho amigos também que pegavam esse estágio da redação e faziam no começo. Fazia a redação de uma vez só, liam no começo, faziam o rascunho no começo e passava limpo no começo, depois continuava a prova, né? Aí tinha pessoas que faziam, fazia, liam o texto, o rascunho no começo, aí depois ia para o primeiro estágio de questões que eu descrevi para você, depois passava limpo e depois fazia o último estágio de questões. Já tinha outros que faziam, liam no começo, fazia o primeiro estágio de questões, fazia o rascunho, depois fazia o segundo estágio de questões para aumentar, e no final passava limpo. Aí como é que eu sei disso? O que é que eu faço? Seu critério. Aí é com prova antiga e simulado, certo? Você fazendo prova antiga e simulado, você vai testar a si mesmo para ver qual é o que se adequa mais a você, tá? É, e uma vez que você vai tomar essa estratégia, faça o máximo possível para não fazer algo diferente no dia, entendeu? Porque senão pode dar. Então, era até um ponto que eu queria falar aí, né, que eu tenho uma história própria aí para contar disso, que eu lembro que eu estava falando para vocês, né, da minha estratégia de prova na AFA em específico, que eu fiquei até um pouco assustado, assim, quando eu deixei a redação para fazer no final, né? E aí eu tinha pouco tempo, no final acabou dando certo, mas eu acho que eu mencionei para vocês que isso foi coerente, mas eu acho que eu não expliquei isso. E agora o Manuel acabou me lembrando. Porque quando eu Uhum, fazia os simulados, todos os simulados e os outros vestibulares que eu fazia, eu sempre fazia a redação no final. Então, por uhum, mais que essa redação tenha me colocado num contexto um pouco complicado na prova da AFA,
foi coerente, foi interessante por estar de acordo com a estratégia que eu já usava antes. E eu tenho mais uma história para complementar disso. Em um dos anos que eu tentei a prova do ITA, eu fui inventar de fazer rascunho para redação. É algo um pouco diferente do que eu estava falando, mas é nesse lance de você mudar o que você faz. Então, quando eu fazia os simulados, eu não fazia rascunho. Eu já contava com o tempo só de fazer a redação direto. Claro, né? Eu não vou dizer que isso é o correto ou não, tem muita gente que prefere fazer rascunho. É muito da estratégia. Mas a minha estratégia era sempre não fazer rascunho. Então, eu não sabia quanto tempo eu demorava para passar limpo uma redação. Eu sabia quanto tempo eu demorava para pensar, para escrever os parágrafos, mas eu não sabia quanto tempo eu demorava para passar limpo. Eu nunca precisei fazer isso. Sei lá, acho que 3 anos estudando eu fazia direto, porque eu já contava meu tempo pensando nisso. E aí eu cheguei na prova do ITA e eu vi que eu tinha um pouco mais de tempo para fazer a redação do que normalmente eu tinha nos simulados. Vamos supor que nos simulados eu tinha, sei lá, 1 hora e 15 para fazer. Na prova do ITA desse ano específico eu tinha 2 horas, 2 horas e 15. Então eu pensei, caraca, eu não, que é que eu vou fazer no resto desse tempo? Eu vou tentar fazer um rascunho para conseguir fazer de repente uma redação melhor do que eu normalmente faço. E até aí parece boa a ideia, né? Só que o final da história é que eu acabei não conseguindo terminar de passar limpo minha redação. Então é um ponto legal aí para deixar e é uma história real. Tipo assim, tentem ao máximo não mudar a estratégia que vocês já estão acostumados. Porque, cara, é um negócio muito simples, tipo, você pensar, passar limpo a redação. Isso não vai atrapalhar ninguém. Mas talvez tenha tirado a minha vaga em uma das provas que eu fiz do ITA. Porque eu não sabia quanto tempo demorava para passar limpo. Então vamos supor que eu calculei que eu demorava 20 minutos. Mas na verdade eu demorava 25, porque eu nunca tinha feito. E aí eu não consegui concluir, não consegui fazer a conclusão da redação e não consegui ser aprovado. Então é um ponto bem importante aí de cravar, de que tentem ao máximo não mudar o que vocês normalmente fazem. Pô, o que é melhor? Melhor fazer a redação no início, melhor fazer no meio, melhor fazer no final? Cara, eu diria que depende muito de pessoa para pessoa, mas uma vez que você faz uma certa abordagem, faça ela na prova. Por mais que eu tenha falado aqui para você que eu fazer a redação no final me assustou um pouco, quase acabou não dando certo, mas se a sua estratégia é fazer uma redação no final, cara, continua fazendo no final. Chega lá na prova e faz no final. Se você tentar fazer no início ou talvez no meio, de repente você vai gastar mais tempo que você normalmente gasta e vai acabar comprometendo outras matérias e vai acabar te fazendo tomar corte. Então, tomem cuidado aí com esse ponto que eu acho bem válido aí de ligar um alerta assim em vocês. Mas pode prosseguir aí, mano. Com certeza, cara. É, vocês verem, né, pessoal? Tipo, assim, a gente tem essas histórias, entendeu? Assim, quem teve muita vivência, assim, nessa parte de preparação para o vestibular, sempre tem essas coisas, entendeu? Porque a gente, como a gente fez tanto prova antiga, como outros vestibulares, como ah, os simulados, né? A gente vai tendo essas histórias para contar, esses erros, esses acertos, entendeu? Então, assim, para vocês verem que a estratégia, às vezes até a gente, assim, a questão até do treino, né? Já tem outras histórias assim que às vezes você tá tão treinado que você chegar a um ponto de mesmo você mudando a estratégia dá tudo certo, entendeu? Mas isso aí já é um estágio, um nível, né? Eu tenho até uma história para contar, mas isso aí deixa para outro momento, tá? É, até eu contei recentemente, né? Eu acho que o Thiago lembra, né? Dessa história com a minha redação. Mas já ia fugir do assunto porque foi no caso do vestibular do ITA, né? Tipo, já é diferente, assim, o modelo. Mas, assim, vocês verem que a forma mais segura é você seguir a sua estratégia que você estava treinando na preparação de prova antiga e de simulado, tá? E, assim, com relação à redação, a questão é que ela é uma redação, digamos assim, que é mais exigente por ponto de vista de gramática, tá? Assim, você tem que ter umas boas ideias, é claro, tem que ter uma boa conexão de ideias e tal, mas pelo que eu me lembro porque depois de um tempo a banca da AFA ela liberava a correção, né? Então, assim, geralmente, mesmo a ideia não sendo tão boa, mas eles não tiravam tanto ponto, entendeu? Eu me lembro que é, claramente que os erros que eu tinha na minha prova era às vezes uma vírgula, às vezes alguma coisa que estava errada assim em relação a algum pronome relativo, alguma coisa assim, entendeu? Então que eu me lembro a prova da AFA, né, Thiago, tipo, já não era
Isso. igual a do ITA, que é ideia, né? Era mais próximo, assim, digamos assim, do IME, né? Que era mais Isso. gramática. Eu acho que é uma característica, assim, de todos os vestibulares que você começa com uma certa nota e você vai perdendo. Eu acho que no vestibular da AFA, É, quando começa a correção, né, você começa com 10 e ele vai descontando pontuações. Então, todos os isso. vestibulares que têm essa característica de correção, eles focam muito na gramática. Porque imagina aí se eles descontam 0,3 por erro de gramática e você comete 10 erros de gramática. Você perdeu 3 pontos, aí você tá com 7, tá É ligado? verdade. É Então, verdade. os vestibulares que têm esse tipo de correção, vocês têm que tomar muito cuidado com gramática. Então, pô, não precisa fazer uma redação absurda, ter infinitos repertórios da filosofia, as ideias todas conectadas bonitinhos. Não, você precisa fazer uma redação ali, pô, um básico bem feito, né? E tentar errar o menos de gramática possível. Se você não errar muita gramática, cara, sua nota com certeza vai ser muito alta em redação. Vai ser tipo 80 para cima, no caso, considerando de 0 a 100, né? 8 para cima, se for de 0 a 10. Então, é uma prova que, querendo ou não, dá para desequilibrar também, se você tiver um certo cuidado aí, uma certa atenção com a gramática, né? Se você deslizar muito gramática, cara, sua nota pode baixar e muito. Tipo assim, sua redação pode até estar excelente de ideias, tipo, muito boa, com fins repertórios filosóficos e tudo mais, mas se você errar, sei lá, 20 erros de gramática, cara, você já tá com 5, eu acho. Então, fique bastante atento com isso aí também. Verdade. Uma coisa assim, pessoal, é até importante vocês olharem, né, isso que o Thiago está falando, é que, assim, de novo, é de pessoa para pessoa, tá? Mas eu indicaria você não passar a limpo a redação assim que fizer o rascunho, certo? Se você for a pessoa que faz, sim, tem pessoas que fazem, não fazem rascunho, já faz direto, entendeu? E isso é questão de treino, pode dar certo. E eu sei que pode dar certo, acredite, eu sei. Isso já, no momento de desespero, eu tive que fazer isso e deu certo. Mas, inclusive, a redação da minha aprovação no ITA, ela foi sem, a metade dela foi com rascunho e metade dela foi sem rascunho, foi baixando do santo e fazendo. E deu tudo certo. Mas, assim, se você tiver bonitinha, assim, a oportunidade de fazer rascunho e passar limpo, eu indicaria que você, num primeiro momento, fizesse o rascunho, fosse para as questões e depois voltasse e fizesse uma correção no texto e passasse a limpo. Porque quando a gente. Isso já é provado e tal, documentado, né? Especialistas já dizem, já falam sobre isso. Quando você escreveu um texto ou elaborou uma discursiva de um problema, né? Você está muito vidrado no que você fez na hora, você está muito focado no que você fez na hora. Digamos assim, que o seu cérebro ele não tem tanta abstração para descobrir uma forma diferente, portanto, identificar erros, entende? E que a única forma, digamos assim, comprovada que você teria para desfocar um pouco e depois achar esses erros seria você se afastar do que você está fazendo e para fazer outra coisa. Como você está fazendo um concurso, você não pode deixar de sair da prova e andar, a não sei que você queira, né? Você tenha gordura para queimar, né? Se seja o bichão e fala assim, saiu da prova, vou andar um pouquinho lá, vou lá no banheiro e tal, depois volto. Mas assim, como a gente está num concurso, né? Se o indicado seria você pegar as questões e fazer de novo e depois voltar, e você tem uma visão diferente. Isso não é à toa, certo, gente? A neurocientistas dizem que tem um modo focado de você pensar e um modo difuso. Um é quando você está se concentrando no que você está fazendo, e o outro que você não está conscientemente sabendo o que você está fazendo. Mas é porque o seu cérebro ele não para. É bom saber disso, né? O seu cérebro ele não para de pensar nas coisas. Então, às vezes você está com um problema aqui que quando você está concentrado nele, você não consegue resolver. Mas quando você vai fazer outra coisa, você esquece dele, você conscientemente não lembra mais, mas o seu cérebro lembra, e ele está resolvendo, e ele acessa outras áreas da sua mente para resolver o problema. Aí quando você volta, você consegue resolver. É por isso que muitas vezes, quando você vai dormir pensando no problema que você não consegue resolver, quando você acorda no outro dia, você magicamente tem a solução. É porque o seu cérebro ele não deixou de pensar nisso. Foi você que sim, mas conscientemente sim, mas o seu cérebro não. Ou você tá lá, tá pensando no problema lá na aula, não deu para resolver, aí depois você sai da aula, vai almoçar,
ou depois, sei lá, vai para o final de semana e vai jogar uma bola, depois volta para estudar de novo, você consegue resolver facilmente. É porque ele estava resolvendo. Então, a gente usa esse conhecimento de neurociência aplicada à pedagogia, que outras pessoas já estudaram e foram passadas e podem ser passadas em alguns livros que são mais acessíveis para quem não é especialista, também um rascunho e já passar limpo, pode ser que você tenha deixado alguma coisa para trás, porque você estava tão focado, aí você passou a vista. Não, não tá certo. Não tá certo, só que tinha uma vírgula entre o corretor vai sentir vontade de tacar fogo na redação, entendeu? Então, metaforicamente, né? Mas ele assim, porque é um erro pesado, é um erro pesado de sintática, né? Você separar sem querer, você não viu, você estava tão focado, mas tá tudo certo, eu não tô vendo. Aí quando você vai para as questões focado naquele problema, mas ele está pensando em achar erros no texto. Aí quando você olha de novo, você vê na hora lá, entendeu? É uma coisa código lá, e quando você bota para rodar, ele não roda, mas tem um erro lá na sintaxe que você não vê, entende? Aí quando você se afasta um pouco, depois você vê que tem esse erro. Então pensem nisso também na hora de passar para a redação, principalmente como o Thiago falou, uma redação que vai tirando pontos pelos erros que você tem de gramática, entendeu? Acho que, assim, dos pontos mais importantes, né, acredito que foi, acho que eu falei tudo, né, assim, para você, eu e o Thiago, eu para vocês, né, eu acho que eu e o Thiago a gente conseguiu passar por tudo, né, Thiago? Você lembra de alguma coisa, assim, que a gente talvez não tenha tocado no assunto? Não, acho que foi bem geral aí. Se o pessoal quiser perguntar mais alguma coisa, a gente vai abrir para perguntas aí. Tem uma mensagem aqui que a Emanuela mandou. Ela falou: a galera que usa o Instagram, existem perfis de notícias em inglês, com textos curtinhos, coisa de um parágrafo, são bons. Olha aí, Com uma boa certeza. ideia. Eu, Boa eu ideia. confesso que eu não usava, mas realmente é uma boa ideia, principalmente pelos textos serem curtinhos e por você já usar o Instagram normalmente. Então, pô, segue Isso. essas páginas que você conhece, que já são desses tipos de perfis, e aí você rolando lá, vendo, sei lá, reels, vendo coisa besta. No meio vai ter um textinho em inglês que você vai ler rapidinho, vai saber de uma notícia, vai te tornar uma pessoa mais informada, com mais conhecimento, e ainda vai treinar um pouco seu inglês. Então, é uma ideia legal também que a Emanuela falou aí. Excelente. Muito bom mesmo. E aí, pessoal, vocês têm alguma pergunta aí sobre estratégias, sobre estudos? A Emanuela tem. Pode perguntar. Eu vou ligar o microfone para perguntar se eu posso ligar o microfone. Pode sim. Pode? Pode. Eu tava procurando a mãozinha, mas eu não Boa achei. noite. Então, boa noite. Com o microfone, sem saber se eu podia. Eu sou de Fortaleza também, só que hoje eu moro em Natal e eu tô, assim, muito feliz de terem tirado a prova de lá. Não vou mentir. Eu me sinto, assim, mais, mais dentro, entendeu? E tem duas coisas que eu queria muito. Aliás, tem muitas coisas que eu queria muito perguntar. Mas eu vou separar três, se der. A primeira é sobre essa estratégia de prova de fazer uma parte das questões, aí depois volta, aí vai, volta. Eu não faço assim, e eu já tentei fazer assim, e até hoje eu não consegui me sentir confiante, né? Porque eu não consigo controlar o tempo. Então eu queria saber como que os senhores fazem isso. Tipo, como que vocês... Tá, fiz tantas questões e eu não tô atrasado, sabe? Como que vocês têm essa noção? Quer responder aí, mano? Assim, é, Emanuela, né? Emanuela, mesmo nome da minha irmã, sabe? Por coincidência. É, É porque o meu pai não tinha muita criatividade. Meu nome é Manuel, o nome do meu irmão é Emanuel, o nome da minha irmã é Emanuele, sabe? Aí, É enfim, porque quando fica ele ia brigar com um, ele brigava logo com os logo três. com os três, exatamente. Era desse... Enfim, pessoal. Assim, no começo você pensa assim, cara, realmente isso é muito louco de se fazer e tal, às vezes eu não consigo, mas, Manuela, tipo, realmente é questão de treino, entendeu? Tipo assim, rigorosamente, tem alguns livros assim que eu li e tal. Tem um aqui que eu até geralmente eu acho que o Thiago já viu várias vezes eu mostro nesse livro, mas é que tipo é o mais acessível assim. Foi uma professora nossa que que indicou, sabe? Não sei se tá desfocado aqui.
Ai, meu Deus. Não, tá desfocado, né, Thiago? Que eu aprendendo a aprender. E, assim, ela nesse livro, a escritora desse livro, ela diz que é para você fazer isso até entre as questões, entendeu? Por exemplo, você está com 16 questões. Quatro delas são bem difíceis e as outras oito ou são fáceis ou são médias. Ela diz que é para você, tipo assim, você passa 1 minuto numa difícil, aí depois você volta para as fáceis e para as médias. Porque o esforço de fazer a difícil já abriu a tua mente, assim, mesmo você não conseguindo fazer, para fazer as fáceis e as médias. Entendeu? Aí você volta de novo para uma difícil. Passa 2 minutos numa difícil, não saiu nada, volta de novo para as médias e para a fácil. Entendeu? Aí ela diz que quando você vai saindo do modo difuso para o modo focado no seu cérebro, o seu cérebro meio que ele vai ficando cada vez, ele vai ficando mais potente para resolver problema. Então você vai matando todas as fáceis e as médias, e as difíceis ficam por últimos. Aí quando você vai para as difíceis, às vezes você já resolve o difícil porque você já está pensando antes. Aí no final parece que fica só metade das difíceis, né? Para você fazer, sendo que ninguém vai fazer todas as difíceis, entendeu? Então, assim, olha que ela tem essas ideias assim mais pesadas, que você tem que ter muito treino para fazer, entende? Mas se você fizer, tudo indica que vai dar tudo certo. Entende? Então, assim, Emanuel, realmente a questão de treino. Você não vai desenvolver isso da noite para o dia, entende? A gente tem que tentar fazer isso na hora de simulados ou de provas, tá? Porque, assim, de fato, o que você tem que pegar nas provas são as questões médias e fáceis, tá? Se você pode ver, se você pegar em qualquer vestibular, se você pegar esse conjunto de questões, praticamente tudo você vai ter uma nota alta, certo? Não é que não. Vestibular, ele não é que nem a Olimpíada. A Olimpíada, você tem que acertar praticamente tudo para você ganhar a medalha e tudo mais, entendeu? Não é igual. Existe. O número de vagas, não. Pouquíssimos concursos é apenas uma vaga, eu acho que quase nenhum. Pelo menos três tem, Ave Maria. E quando que dirá um concurso militar que tem mais de 50, em torno de, assim, dependendo de como vai ser, pode ter 50 ou 25, né? Ou 100, né, até. Então, você tem não é só uma vaga para você tem várias outras vagas para entrar. Então, assim, você vai chegar lá, então, se você pegar as médias e as fáceis, já vai te garantir muita coisa, entende? Então, você tem uma estratégia que deixa as fáceis, as difíceis não tão focadas assim, mas você consiga pegar as fáceis e as médias, vai te fazer ter um número maior de acerto, entende? Ah, mas aí como eu consigo? Você vai nos simulados e nas provas antigas, que não está valendo nada. Você pode errar o quanto você quiser que vai dar tudo certo. Você não vai mudar nada para sua vida, entendeu? Até que eu falo pro pessoal no curso, né, no nosso curso, no BBF, eu falo para os alunos assim, para os alunos de turma ITA. Cara, vamos supor que no teu ano tu tivesse 10 erros que tu ia cometer na prova. E tu quer gastar todos esses teus erros na prova antiga ou no simulado? Ou tu quer gastar no dia da prova que vai acontecer? É melhor gastar 8 erros no dia do simulado e da prova antiga, erros bestas ou erros até complicados de se fazer, e deixar só 2 para a prova, que não vão ter muita diferença. Entendeu? É como se fosse isso. Você tem que pensar esse tipo de coisa, gastar todos os erros, as falhas e tal. Então, assim, cara, eu não consigo fazer isso aí de deixar as mais difíceis por último, ou, eu não consigo. Tu pode repetir, Manuela, qual era exatamente o que tu não conseguia? Era. Eu não consigo ter uma noção de tempo. Eu fiz Entendo. 2 de matemática, 8 de português e 4 de física. Eu tô atrasada? E assim, passou 2 horas de prova. Eu tô atrasada? Eu tô no ritmo, entende? Isso, mano, você tem que ver a vantagem, porque geralmente esses vestibulares, os fiscais, eles vão marcando o tempo, entendeu? Então você tem que ficar o tempo todo ligado nisso, entende? E você tem que, na hora, como é que a gente faz isso? Na hora lá é, você usa o seu relógio, tá? O seu relógio mesmo, portátil, ou o seu celular, quando você está em casa, né? Porque no vestibular não pode, né? Geralmente não vai poder. Alguns até deixam é, relógio, mas são poucos. E às vezes é só relógio analógico, não é o eletrônico, né? É, então, desculpa, não é o digital. Então, assim, são poucos. Eu acho que dos que eu vi, acho que só a Unicamp que deixava e outro. É, mas não me lembro. Acho que só alguns de universidades. Mas, enfim,
Geralmente os vestibulares, Enem e outros vestibulares, e já alguns vestibulares militares não deixam pode usar relógio. Mas aí você, em casa, você tem um seu celular que seria o fiscal que vai contar o seu tempo. Aí você diz assim, cara, vamos testar. Se eu buscar fazer o corte antes de. é, Certo. Aí, se eu chegar no vestibular, eu estou fazendo a prova antiga e eu fiz é, em 2 horas, eu vou tentar fazer o corte de todas, tá? Eu vou tentar fazer 7 ou 8 em todas. Aí eu vou me esforçar ao máximo, aí o celular marcou, vixe, marcou 2 horas, eu não consegui, eu só fiz 5 de cada, eu consegui o corte só de matemática e português. Falta física e inglês. Aí eu falo, meu Deus, caramba, não tem problema, é uma prova antiga. Não tem problema. Aí você tenta compensar assim, é claro que vai dar uma bugada assim na estratégia, porque depois desse seu segundo estágio de questões que você vai fazer, mas você força aí, na próxima prova antiga, você já tenta deixar mais forçado para se adequar a esse tempo, entende? Mas, de novo, se não der certo no dia da prova, pode ser que não dê certo. Mas só o fato de você ter tentado, ter tido essa consciência de deixar mais próximo por estágios, já vai fazer toda a diferença. Imagina a pessoa que não tem nem isso no script para fazer, entendeu? A pessoa chega lá e faz, não, vou fazer aqui na doida e tal, vou para frente, para trás, aí bota a prova de cabeça para baixo, para cima e vai fazendo, aí não, entendeu? Tipo, não tem uma estratégia. A questão é que você tem uma forma que se adeque a você, entende? Não é a única, o que o Thiago falou e que eu falei, também não é a única coisa, tá? O que você tem que ver, mano, e os demais que estão assistindo, é que existe a sua estratégia. Você vai desenvolver a que é melhor para você, tá? Aí é claro que você ouvindo os outros que já fizeram a prova, você vai ter uma inspiração. Por exemplo, você ouviu o que o Thiago fazia, ouviu o que eu fazia. Você vai ter uma inspiração para sair do seu jeito. Aí quando você vai lapidando o seu por tentativa e erro, aí acaba que você vai ter no final o jeito da Manu fazer, que pode parecer só ser parecido com o nosso, mas não é obrigado, tá? Tá. Fico- Complementando aí um pouquinho, o Manuel falou bastante coisa muito legal, mas complementando talvez com informação um pouquinho mais, digamos assim, matemática, que pode te ajudar também, às vezes a gente não para pensar. Imagina que, tipo assim, você tem 5 horas e 20 para fazer a prova da AFA, né? Você tem 64 questões e uma redação. Então, depende de quanto tempo você deixa para redação. Vamos supor que você deixa 1 hora e 20. E aí você tem 4 horas para fazer a prova. Então, se você tem 4 horas para fazer a prova, você tem 240 minutos. E você tem 64 questões. Dá mais ou menos 4 minutos por questão. Então, você dividindo aí o número de questões pelo tempo total que você tem que fazer a prova, te dá uma ideia também de mais ou menos o rendimento que você tem que ter. É claro que isso não é um número correto, tipo 100%, né? Vai ter questão que você vai demorar, sei lá, 10 minutos, vai ter questão que você vai fazer em 20 segundos. Mas assim, é uma média, né? Então, você sabe que você tem que demorar mais ou menos 4 minutos em cada questão. Então, junto com o número de questões que você está fazendo, além do tempo que o fiscal está mudando lá, você já tem esse termômetro. Então, pô, passou 1 hora e eu fiz 8 questões. Será que eu estou bem? Não, né? Se você pegar aí 8 questões, considerando 4 minutos, que é o tempo médio, você gastou, era para você ter gastado 32 minutos, né? E já passou 1 hora de prova. Então você já tem esse termômetro, já liga ali o alerta. Caraca, eu tô lenta nessa prova, eu preciso dar uma acelerada. Então, esse tempo por questão é uma forma aí de você controlar também o seu tempo, de ministrar e, tipo, ter o termômetro. Às vezes pode acontecer de, pô, você fez, sei lá, 20 questões em 1 hora. Se é 20 questões, era para ser 80 minutos. E passou 1 hora. Então, você tem, teoricamente, 20 minutos de gordura. Então, você já pensa, pô, tô bem, tô rápida. Vou continuar nesse ritmo. E se acontecer de eu precisar ficar um pouco mais de tempo em alguma questão mais difícil, eu vou poder, porque eu tenho esses 20 minutos sobrando. Então, é uma forma aí também de você ter esse termômetro e ir administrando seu tempo, né? Não sei se ajudou. Ajudou? Poxa, massa, muito. Tá. Pode perguntar mais aí, então. Então, aí eu acho que, só para não ser assim tão, não parecer tão egoísta, aí o senhor responde Thiago, o Isaac, aí eu volto aí. Tá, beleza. Tá, Muito professor, obrigada. de nada. Professor, boa noite. Encontrei agora à noite seu curso na Hotmart, pois estou à procura de um curso que me ajude a montar um cronograma semanal das matérias. Encontrei o cronograma inteligente Alpha. Ele serve para esse problema que tem? Cara, me passa seu contato e aí depois dessa live eu entro em contato com você para a gente falar direitinho. Só para a gente não fugir tanto assim do foco, que é a parte de estratégia de prova, assim, tal, pra. Mas pode deixar que eu entre em contato com você e a gente resolve isso aí direitinho.
Beleza? Tá. Se tiverem mais perguntas aí, podem fazer. Qualquer um, inclusive a Manuela aí, que tá participando mais. Agora que o senhor falou sobre mudar um pouco do tema, eu não tenho certeza se essas duas outras perguntas seriam legais. Então, eu vou te perguntar, e aí qualquer coisa fica para um próximo momento, né? Eu fiz a prova da AF esse ano, e assim, eu sou ok em português, eu sou ok em inglês, eu sou ok em redação. E aí, quando eu ouço o pessoal falando que inglês é difícil, eu fico, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida para dar um jeito de melhorar em física e matemática, sabe? Porque, assim, para mim tá sendo um absurdo, um absurdo. Eu fiz 4 de matemática e não foi eu fazendo, foi um chute que deu certo. A mesma coisa em física, com 6. Foi um chute que deu certo porque eu não fiz. E, assim, tá sendo muito difícil evoluir nessas duas matérias. Assim como tá sendo muito difícil voltar a estudar de fato depois de ter feito essa prova. Faz 2 meses que eu tô tentando assim, sabe? Sabe o carro quando a gente bota na primeira marcha e sai assim? Sim. Pronto. E isso tá sendo muito ruim, porque como eu já estudava para cá, assim, eu sei quando eu tô estudando legal e quando eu não tô estudando legal. E faz muito tempo que eu sinto que eu não tô estudando legal. Então, se couber, assim, um conselho para essas duas coisas, eu adoraria muito ouvir. Muito, muito, muito. Ah, Mas se então. couber, tudo bem. Não, combina com o tema, assim. Pô, primeiro ponto, né, que acho que dá pra gente pensar. Tipo, se você teve esse desempenho que não foi tão agradável na prova, né? Primeiro, pode não ter sido só acadêmico, né? Depende de como você estava na prova, depende se você teve, sei lá, erros bestas de conta, mas sabia a matéria. Enfim, tem peculiaridades. Mas, assim, considerando que realmente seu problema é especificamente com a matéria de matemática e física, é realmente com conteúdo, o que você precisa é, tipo, um foco meio que na base, assim. Tipo, você precisa de um curso ou de materiais que, assim, vão ajudar a te construir desde a base. Vamos supor, o cara vai te ensinar números complexos. Pô, ele vai ensinar ali desde o início, desde como começou a pedra, entendeu? Então, o cara vai começar ali te dizendo cada coisinha, você vai entendendo aquela base. E aí, conforme você for entendendo aquela base, você também vai pegando questões um pouco mais simples, de nível um pouco mais baixo, para você firmar aquela base e depois você vai subindo. E, tipo, conforme você for fazendo isso, você também vai ficando motivado, vai ficando confiante, né? Aquele lance que você falou, pô, eu já estudei para EPICAR, eu já estudei bem, e eu sei que eu não estou estudando bem. E isso, tipo, te deixa desmotivado, né, no caso. Então, realmente, é você, tipo, buscar talvez descer um pouco o nível do que você está estudando. É até estranho, né, falar isso. Mas às vezes é preciso a gente descer para depois subir de novo, sabe? Então é tipo descer, pegar ali o mais básico. Se, pô, vamos supor, por exemplo, o caso do Tópicos. Não sei se você tem contato com Tópicos. Mas, pô, se eu não estou conseguindo fazer. Basicamente, o Tópicos tem questões de nível um 2 3 e raciocinar um pouco mais. Então vamos supor que você está tentando estudar pelas questões do nível 3 e raciocinar um pouco mais. E não está saindo nenhuma e você está ficando desmotivado para estudar. O que que você vai fazer? Você vai ficar batendo a cabeça no nível 3? Não, você vai descer talvez para o nível 2, ver como é que tá. Pô, não deu certo, vai para o nível um. E aí, pô, depois que você fizer o nível um, você vai pegar o nível 2, você já vai estar um pouco melhor e vai evoluindo. E aí, uma outra dica também é que, pô, você fez uma prova agora, o resultado não foi tão satisfatório para você, né? E aí você ficou, de certa forma, meio desmotivada, né, para continuar a estudar e tá diminuindo o ritmo. Pô, como é que eu resolvo isso? Primeira dica, né, é que, sei lá, antes da prova você estava estudando, tô dando um exemplo hipotético aqui, você estava estudando 10 horas por dia. Então, pô, agora teve a prova já, ainda falta meio que um ano para a próxima prova, teve essa decepção que te desmotivou um pouco, você vai tentar estudar 10 horas por dia de novo, ou 8 horas por dia? Não, começa de leve, tipo, estuda umas 3 horas por dia. Aí, pô, tô começando a melhorar, tô vendo que eu tô acertando as questões, tô conseguindo fazer as listas ou apostilas. No próximo dia, na próxima semana, eu tenho que estudar 4 horas. E aí vai aumentando um pouquinho até você chegar no seu ritmo de novo, sabe? Às vezes o nosso problema, às vezes, é sempre querer estar muito acelerado. E realmente é bom, claro, quanto mais estudar é melhor. Mas imagina que você está estudando 10 horas por dia, você está rendendo como meia hora. Como você falou, você consegue meio que saber quando você está estudando bem e quando você está estudando mal. Então, o que que adianta você estudar 10 horas por dia e render o que você... Se você tivesse bem, você renderia meia hora. Não adianta. Então, é melhor que você estude um pouco menos e vai assim, vai evoluindo, vai aumentando de leve. E assim, não se culpe tanto por não estar estudando tanto agora. Até porque, querendo ou não, você está, de certa forma, saindo na frente dos outros, porque você já está começando a estudar agora.
para o vestibular do próximo ano, né? Como eu falei, muitas vezes, muitas pessoas vão começar no edital, sendo que aí já é um grande erro. Então, você está começando agora, pô, vai começando de leve, vai aumentando. E assim, lembra daquilo, às vezes é bom descer para depois subir. Então, talvez, pô, não é porque você não sabe o conteúdo, ou que você nunca vai aprender, ou porque você não tem nível. Não, talvez você só esteja escolhendo os materiais, as aulas, os assuntos de forma errada. Talvez você esteja pegando um nível um pouco mais acima do que você deveria pegar. Não porque você não vai chegar nesse nível, você vai. Mas primeiro constrói o nível aqui embaixo. Você vai construindo a escada, né? Imagina, existe uma escada que tem o primeiro degrau e o último? Não tem, né? Tem que ter os degraus para você chegar até lá em cima. Então, acho que essas são as principais dicas aí para você. Beleza? Tá, vamos ver se tem mais dúvidas aqui. O... Me, Beleza pergun- demais. Me perguntaram uma mensagem privada aqui, eu não sei se querem que eu responda aqui ou privado, mas acho que é de boa responder aqui. Mas perguntaram como conciliar AFA e Escola Naval. Cara, essa é uma pergunta um pouco delicada, né? Vamos lá, AFA e Escola Naval, né? Bom, os dois são vestibulares militares e os dois têm as mesmas matérias. Isso é um ponto positivo. Tipo assim, se você está estudando para um, querendo ou não, você está estudando para o outro. Mas assim, tem especificidades de cada prova. Vou citar algumas. A prova da Escola Naval de Matemática é bem mais difícil do que a da AFA, eu diria. Então, a Escola Naval, se não me engano, cobra até um pouco de geometria analítica no espaço, no R3. E assim, isso nunca cai na AFA. Então, por exemplo, se você está estudando só para AFA e você for para a prova da Escola Naval e cair uma questão de geometria analítica no R3, você não vai saber fazer. Então, assim, como conciliar o estudo para AFA e Escola Naval? Tenha em mente, 80% talvez o que você esteja aprendendo para um, você está aprendendo para o outro. Mas, assim, se você quer garantir a aprovação em um dos dois, eu sugiro que você foque em um. Pô, eu não sei em qual especificamente eu quero, eu sei que esses dois são os meus sonhos, assim, tipo, se eu passar, eu tô realizado. O que que eu faço? Cara, você vai estudar para um, mas você vai estar atento às especificidades do outro. Então, vamos supor que você comece a estudar um curso para AFA hoje. Mas você também tem o sonho da escola naval. Tipo, se você passar, você vai e tá feliz. Então, o que que você precisa fazer? Primeira coisa, já que eu já citei, estudar geometria analítica no R3, por exemplo. Então, você precisa entender direitinho essas provas, entender, assim, as diferenças entre elas, tanto de nível quanto de assuntos, para você conseguir fazer uma preparação que supra os dois. Então, pô, talvez se você estudar só os conteúdos da AFA, talvez você passe na escola naval. Talvez. Mas assim, se você quer ter a maior chance de passar tanto na AFA quanto na escola naval, o ideal seria que, por exemplo, se você escolher estudar para a AFA, você estude também um pouco por fora essas especificidades da escola naval. Porque aí você vai, com certeza, passar nos dois. Beleza? Não sei se respondi aí. Tá. Já deu 9h42, não sei se tem mais perguntas, vou aguardar aqui no chat, não sei se a Manuela quer perguntar mais alguma coisa, mas tá, o Urbano falou que sanou a pano, ótimo. Então é isso. Quer perguntar alguma coisa, Manuela? Faz a saideira aí. Não? Ah, então beleza. Então acho que a gente pode encerrar por aqui, acabou ficando meio longo, mas o papo tava bom, né? Como eu falei, a gente vai postar a gravação lá no YouTube. Eu sei que nem todo mundo que está aqui estava desde o início, então assistam lá a gravação. A gente falou de bastante coisa bem interessante aí. Eu falei um pouco da minha história, da minha vivência, o Manuel falou da dele aí, que, bom, tem muita história, muita aprovação para contar. E a gente tirou várias dúvidas aí de vocês. E, bom, a ideia era mais essa mesmo, era falar um pouquinho sobre essa estratégia vencedora, né, para a AFA, e a gente também acabou falando de outras coisas e de preparação em geral. E assim, para os guerreiros que ficaram aqui com a gente até o fim, a gente vai oferecer um presente, né? Pô, nada na vida é de graça. Então, você que está aqui na live até agora, eu vou mandar no chat um link que tem duas apostilas do nosso curso, que são de conjuntos e funções. Então, tentem acessar o link aí. E aí vocês vão ter acesso aí gratuitamente a duas apostilas aí do nosso curso, que vai ajudar muito aí, principalmente nesse lance que eu falei um pouco para a Emanuela, de tentar aprender os assuntos meio que do nível um pouco mais básico, às vezes do zero. Então tem duas apostilas aí para vocês, aproveitem. E é isso. Obrigado aí pela presença de todos e até uma próxima aí, se Deus quiser, né?